Agora 10 horas 2 minutos, vamos direto a Brasília, porque Afonso Marangoni, é claro, está dedicado às atualizações a respeito do caso do Banco Master, com vários impactos, vários desdobramentos, repercussões em Brasília, no Congresso Nacional, envolve muita gente, e a gente de olho também na transferência prevista para hoje de Daniel Vorcaro, do presídio em Potim, para Brasília. Marangoni, o que você nos conta, o que você traz de novidade? Bom dia. E um panorama completo, né, do que a gente tem até aqui. Claro, bom dia, Sheila, Carla, Megali, todos que nos acompanham. Existe mesmo a expectativa da transferência do Daniel Vorcaro para o Presídio Federal de Segurança Máxima aqui de Brasília, que é a Papuda, mas por questões de segurança, a Polícia Federal não detalha o horário que isso se dará. Mas a gente tem apurado que deve sim acontecer hoje, mais para o início da tarde. O Daniel Vorcaro, que está neste momento, sob os cuidados e num presídio do estado de São Paulo. Mas o ministro André Mendonça, ele acatou uma colocação da Polícia Federal de que era melhor que ele ficasse aos cuidados, então, do Presídio Federal de Segurança Máxima, porque ele tem justamente conexões com vários aspectos do mundo político e também de instituições de Estado, e que para a segurança pública era melhor que Daniel Vorcaro estivesse nesse esquema especial de segurança. O presídio aqui da Papuda, em Brasília, então, já está pronto para receber o Daniel Vorcaro nesta prisão que é preventiva, mas não tem um prazo nem uma expectativa de que seja breve. Então, o Daniel Vorcaro deve passar um tempo aqui nessas instalações. Isso até não é diretamente relacionado, mas de uma forma indireta, claro que também aumenta a possibilidade de que Daniel Vorcaro queira fazer um acordo de delação premiada. E aí uma delação nesse sentido, ele teria que, para ter sentido para os investigadores e, portanto, valer a pena fazer esse acordo de colaboração, que ele delatasse autoridades acima dele, enfim, que tivesse uma ascendência, uma influência grande nesta chamada organização criminosa pela Polícia Federal. Então, expectativa de que o Daniel Vorcaro possa optar por este caminho. É verdade que a defesa ainda não confirma nada neste sentido, mas parece que aqui em Brasília a gente ouve muito que está deixando de ser algo que ficou mais distante para algo realmente que ganha algum tipo de concretude. O que eu queria aproveitar também para dizer, Megali, Sheila e Carla, é que a defesa do Daniel Vorcaro divulgou uma nota agorinha, dizendo que pediu ao Supremo Tribunal Federal que seja instalado um inquérito, uma investigação para apurar o vazamento das mensagens da quebra de sigilo de Daniel Vorcaro, porque de ontem para hoje saíram muitas as informações na imprensa, inclusive nós da Band aqui tivemos acesso ao material e também divulgamos várias questões dessas mensagens do Daniel Vorcaro. O advogado disse que o acesso que ele teve foi só no dia 3 de março e que o HD foi imediatamente lacrado na presença da autoridade policial, dos advogados e de tabelião para preservar o sigilo das informações, mas que estranhamente essas informações têm sido divulgadas pela imprensa e que, portanto, a defesa esclarece, não quer criminalizar a imprensa por divulgar essas informações, mas quer apurar as responsabilidades de quem divulgou este material para veículos de imprensa, porque eles teriam a obrigação de resguardar o sigilo dessas mensagens. O que o advogado também destaca é que ali tem questões de foro muito íntimo de Daniel Vorcaro, envolvendo outras pessoas que não tem nada a ver com este inquérito e com esta investigação do Banco Master, e que, portanto, existe uma exposição indevida. Vamos ver se o Supremo vai acolher esse pedido de investigar, portanto, esse vazamento de informações. Ô Marangoni, como é que tá o clima no Supremo? O clima de uma maneira geral, assim, não sei se você conseguiu apurar essas informações, mas primeiro o clima no sentido de próximos passos, e agora? Para onde vamos depois dessas descobertas? E segundo, o clima mesmo entre os ministros, Há algum constrangimento depois da divulgação dessas últimas informações, a pressão para o Toffoli declarar-se suspeito existe dentro da turma? É algo que se fala nos corredores? O que você tem para contar para a gente?
Pois é, Megali, em relação ao Supremo, a expectativa maior agora é por referendar ou não a prisão do Daniel Worcaro e dos outros 3 presos nessa terceira fase da Operação Compliance Zero. Porque até agora, essa prisão preventiva está baseada numa decisão monocrática, né, individual do ministro André Mendonça. Mas ela pode ser derrubada se a maioria da segunda turma entender por isso. E aí, entre esses integrantes da segunda turma, está o ministro Dias Toffoli. Ele que foi o relator do caso do Banco Master até recentemente, mas depois de uma grande pressão por implicações justamente com Daniel Worcaro e com o Banco Master, ele decidiu abrir mão desta relatoria e aí assumiu o ministro André Mendonça. Então está o Supremo em um compasso de espera sobre como deve ficar esta votação. Talvez não tenha um placar tão folgado, né, para manutenção da prisão do Daniel Worcaro. Em relação ao Toffoli, existe de alguns ministros do Supremo a avaliação de que ele deveria sim abrir mão de julgar esta questão da prisão para evitar justamente que o Supremo volte, né, a se desgastar muito com esse episódio. Mas formalmente não tem nada que impeça o ministro Dias Toffoli de votar neste caso. Se trata apenas de uma decisão individual do ministro. Agora, sobre esse panorama mais amplo, no Supremo há sim um constrangimento, um desgaste na corte, porque são 2 ministros influentes e importantes que estão implicados, né? Sejam em mensagens diretas com Daniel Worcaro, seja na questão, por exemplo, daquele resort Itaiaia, que é o próprio Dias Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes. O entendimento é que uma falta de uma explicação mais detalhada desses envolvidos sobre as verdadeiras implicações com o caso do Banco Master desgasta muito a imagem da corte e que seria preferível, então, a divulgação de alguma nota, alguma coisa para detalhar essas informações que têm sido divulgadas pela imprensa. Nós aqui mesmo da Band News FM divulgamos, né, que o Daniel Worcaro nessas mensagens falava com Alexandre de Moraes e até para essa namorada dele à época, ele também citava, né, encontros aí com autoridades, inclusive fala Alexandre Moraes, que seria referência ao ministro do Supremo, né? E sempre lembrando, o Supremo está passando talvez pela pior crise da sua existência no Brasil, mas por decisão individual de ministros do próprio Supremo. Sim, é um presentaço para quem institucionalmente deseja melar a corte mais importante, né? Uma das instituições mais fundamentais da República. É um presentaço, mas aquilo não foi gerado por inteligência artificial e nem criado espontaneamente, né? São os fatos que nos obrigam a cobrar providências. E eu, pelo menos, da minha parte, eu faço isso com grande tristeza. Não pela figura individual dos ministros, mas porque não interessa a nenhum de nós uma crise institucional. Mas o nosso trabalho aqui é cobrar quem tem de ser cobrado, né? É exigir explicações e exigir que as histórias sejam bem contadas. E essas histórias estão todas mal contadas. Então, se a consequência disso será uma crise no Supremo, puxa vida, que pena. Que pena. Mas não somos nós que estamos gerando essa crise, né? Como eu disse mais cedo aqui, o tribunal é supremo, mas nenhum ser humano é supremo em relação aos outros.